Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom poder ver, né, tantos irmãos conosco, né, nessa quinta com Deus, né? Nesse momento que nós estamos nos apropriando, né, dessa comunhão virtual, mas graciosa de Deus para esse momento que estamos vivendo. Deus falando ao nosso coração e ministrando na nossa vida. Olha que bom, tantos nomes subindo de uma vez assim. Isso nos dá muita alegria na presença de Deus, né? Que bom, são muitos. Que bom, irmãos. Que bom, né? Cada um desses aparelhos, uma família, né? Que Deus possa estar falando ao seu coração. Nós cantamos aí junto com Fagner, junto com Samuel, junto com Ana Kézia. Que maravilha, que bênção. Louvamos com cânticos, com hinos, com adoração ao Senhor. E como Fagner diz, estamos fazendo isso de forma mais descontraída, mas querendo que todo mundo na sua casa, ali no seu conforto, né, louve ao Senhor, adore o Senhor na presença de Deus, né, fortalecendo a sua casa, a sua família, realmente desejando que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida e na sua casa. Precisamos dessas bênçãos, né? Como disse Vanelli hoje de manhã, nós precisamos clamar ao Senhor com muita paciência nesse período. E realmente Deus tem nos dado essa graça da gente suportar, da gente ter essa paz. E eu sei que nós estamos fazendo um esforço de ministrar essa palavra, de orar todos os dias com os irmãos, para sermos realmente assim tocados por Deus, enchidos pela palavra. E como pastor, o meu papel é pastorear, cuidar, liderar, capacitar os irmãos. E obviamente os irmãos têm que orar por mim, pela minha casa, para que a gente possa manter-se firme na presença de Deus. Amém? Temos orado, coloquei um caderno de oração, né? Tenho anotado os pedidos dos irmãos, temos orado por muitos vocês. Quero agradecer pela irmã Celina, lá em Sete Lagoas, né, nos acompanhando aqui. Eu já percebi você, irmã, em outros momentos. São muitos irmãos, né, que estão conosco, nos dando esse privilégio, né, e fortalecendo a nossa comunhão em oração. Isso é muito bom. Amém? Quero começar orando nessa live agora, nessa quinta com Deus. Pai, abençoe cada família, cada vida nesse instante. Ó Deus, que a palavra do Senhor, assim como as canções que acabamos de cantar, possa, ó Deus, ministrar, abençoar as nossas vidas, nos levando à Tua presença, povoando nossa mente das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, enchendo nossa vida da Tua presença, alimentando nossa vida espiritual, e o Espírito Santo, ó Deus, cada dia nos guiando, como diz a Tua palavra, nos guiando em toda a verdade, nos fazendo glorificar o nome de Jesus. Seja visitando cada lar, cada vida nesse instante, e que a palavra dessa noite possa também ministrar e abençoar cada vida, em nome de Jesus, cada família. Para a glória do Senhor nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Muito bem, eu ia compartilhar uma palavra hoje à tarde, mas infelizmente o Instagram ficou instável. A gente tentou 3 vezes entrar e realmente derrubava a nossa transmissão. Não sei por qual motivo, deve ser um problema mesmo da plataforma, mas graças a Deus está dando tudo certo aqui à noite e vamos. Eu ia fazer um estudo, mas assim, o equipamento aqui que eu queria colocar os slides e tudo não deu certo. É uma peça aqui que faz a transição de HDMI para VGA, provavelmente queimou e não deu certo. Então, a palavra que eu ia ministrar hoje à tarde, eu vou ministrar agora, porque era uma palavra muito boa e eu acredito que Deus falará ao nosso coração nesse instante. Uma das perguntas que eu tenho mais recebido quando eu converso com alguém é a pergunta: e agora, pastor? E agora? Como é que vai ser a igreja? E agora? Como é que vai ser minha vida, pastor? E agora? E agora? Essa pergunta
praticamente em tudo que eu conversava com alguém, seja no WhatsApp, seja pelo telefone, é essa pergunta: e agora? O que vai ser daqui para frente, né? E agora? E aí Deus colocou no meu coração duas leituras bíblicas que aparentemente elas não estão interligadas, aparentemente, mas elas têm duas histórias, dois momentos, né? Um com um personagem bíblico que é Jacó e outro com Salomão. E essas duas histórias, Deus me levou a uma resposta para essa pergunta: e agora? E essa é essa palavra que eu quero compartilhar nesse instante. O primeiro texto que eu quero ler está em Gênesis 32, 31. Vamos pegar somente esse versículo, mas eu vou comentar o que aconteceu dentro do contexto aqui, ok? Mas eu quero ler somente o versículo 31 do capítulo 32 de Gênesis, primeiramente. Diz assim: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Isso aqui é com Jacó, tá certo? Vou pegar só esse versículo e vou agora lá para Salomão, no texto de 2 de Crônicas, no capítulo 6. 2 de Crônicas, capítulo 6, e eu quero ler a partir do verso 1 e ir até o verso 12, tá bom? Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, e leremos do verso 1 até o 12, ok? Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito: pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na sua presença, toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Queridos, parece que são duas histórias, né? Muito em momentos, em contextos bastante distintos, mas como que ela vai responder essa pergunta? E agora? Bom, queridos, eu pensando sobre e orando a Deus, e agora, diante de toda essa situação, Senhor? Bom, eu vejo antes de tudo aqui, começando com Jacó. Jacó, ele foi um homem que teve uma história, né, que podemos marcar com altos e baixos, né? Um homem que o seu caráter, né, de enganador, né, o seu caráter realmente muito, um caráter que precisava ser muito trabalhado por Deus. Jacó, né, descendente de Abraão, filho de Isaque, tinha um irmão gêmeo, Esaú,
E a sua história desde o ventre é marcado por uma situação realmente que coloca Jacó, né? Deus já tinha profetizado que o filho, né, mais novo estaria à frente do mais velho, né? Lógico que eu não estou colocando as palavras exatamente, mas nós temos aí uma trajetória de um homem que precisou ser lapidado, trabalhado, né, por Deus. Um homem que foi marcado muito pela ideia do engano, tanto que seu nome tinha esse significado, né? Um nome realmente de uma pessoa que trapaceava, né? Então você vê uma história de um homem que, por ser descendente de Abraão, tinha ali promessas de Deus na sua vida. Então, de fato, algo tinha que acontecer na vida de Jacó. Bom, não vou entrar nos pormenores da vida de Jacó, mas aonde eu li, no capítulo 32 de Gênesis, especificamente naquele versículo 31, onde fala que ele teve um episódio com Deus e ele saiu dali manquejando, né? O que aconteceu naquela noite? Foi uma noite crítica, foi uma noite difícil. Jacó ele saíra da casa de Labão, né? Estava com toda a sua família, estava caminhando e ele tinha à frente o irmão dele, Esaú, né? Uma história realmente ali que tinha que acontecer alguma coisa. E é obviamente que tinha que acontecer uma reconciliação, mas poderia se esperar qualquer coisa, porque foram anos nutrindo um ódio muito grande, tudo porque também houve trapaça, houve engano, né? Lógico que Deus permitiu tudo isso, né? A história aí bíblica mostra também por detrás um plano de Deus na vida de Jacó, uma história de Deus para ser trabalhada. Bom, então Jacó ele sai de um momento, uma noite muito difícil, mas essa noite no Val de Jaboque na vida de Jacó foi decisiva. A partir dali, o seu nome passa a ser Israel. A partir desse momento, um padrão de vida, uma história de vida passa a ser mudado tremendamente. Bom, e já Salomão, nós temos aqui em 2 Crônicas o momento da inauguração do templo. Um momento histórico na vida de Israel, né? E Davi, ele colocou no coração dele, o pai de Salomão, colocou no coração dele de construir uma casa para o Senhor, uma casa de adoração, né? Realmente seria o templo de adoração ao Senhor. Por muitos anos, desde que o povo saiu do Egito, Deus mandou construir um tabernáculo. Esse tabernáculo era um tabernáculo móvel, ele não era fixo. Então, enquanto o povo peregrinou pelo deserto, quando eles acampavam, eles tinham que montar todo o tabernáculo, e ali a nuvem de Deus, né, e o fogo, a coluna de fogo, ali que guiava o povo, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E aquele tabernáculo era montado pela tribo escolhida por Deus para trabalhar diretamente nisso, né, em todo o ofício sacerdotal, né, de toda a parte religiosa de Israel, que foi a tribo de Levi. Então, aqui já nesse texto que lemos, já é a inauguração de um lugar fixo, um templo dedicado ao Senhor, né, lugar de adoração, lugar de oração, lugar realmente de Deus falar ali com o seu povo e ensinar, da mesma forma que com o tabernáculo aconteceu na peregrinação, agora que eles já estavam lá há muitos anos já, né, instalados na terra prometida, né, já estava no período da monarquia já, né, e agora Davi tinha idealizado isso, mas quem concluiu o projeto, quem construiu mesmo foi Salomão. E esse texto que li foi o dia da inauguração, um momento histórico, né? Uma grande festa realmente, e Deus estava ali. E ali também se inaugurou um novo momento, uma nova história para Israel, um novo padrão se
se estabeleceu ali também. Um novo segmento, né? Uma nova história que estava ali. E aí que eu vejo as coincidências da história de Jacó e esse momento da inauguração do templo, correto? Enquanto Jacó retornava com toda a sua família do estrangeiro para sua terra e acabara de passar uma noite crítica em que teve um encontro e até uma luta com Deus, onde ele passou a chamar até aquele lugar de Peniel, lugar que significa face de Deus. Ali se teria um novo Jacó, o Israel, né? O Israel de Deus. Ali estava um novo estilo de vida, um passado que fica para trás e uma nova história que começa, né? E já Salomão também, né? Nós temos ali também uma nova história, a inauguração daquele lugar de oração. E ali nós temos ricas promessas do Senhor. Aquele texto que nós tanto mencionamos nesses dias, né? Que nós falamos ali, que a gente tem citado muito, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face. Esse texto, ele começou aqui, na inauguração do templo, né? Então, os dois momentos, o de Jacó e aqui com Salomão, são momentos de transição. Momentos que nós temos aí uma transição. Na vida de Jacó, uma transição. Na vida do povo de Israel, também uma transição. É interessante pensarmos na vida também em ciclos. Em ciclos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei se Zezé está aqui, né? Então vamos pegar um exemplo de PH e Ingra. Eles estão vivendo um novo ciclo no casamento deles, né? A chegada de uma criança, de um bebê, né? É um ciclo novo. Que coisa boa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E a nossa vida é feita de ciclos, sabe? Eu sei que eu estou pegando um pouco emprestado do conhecimento que eu adquiri na psicologia sistêmica, mas de fato, a Bíblia também nos mostra que há transições na nossa vida, que há momentos de ciclos novos na nossa vida. E a gente precisa entender isso, sabe? Porque se a gente ficar dando murro em ponta de faca, querendo manter uma coisa que já passou, né, que precisa ser renovada, que precisa ser, né, transitada. Enquanto a gente ficar ali dando murro em ponta de faca, a gente não vai conseguir. Não é hora de questionarmos mais o que passou. O que é importante agora é a gente definir realmente uma nova etapa. Então a pergunta, e agora? Passa a ter uma luz na nossa cabeça a partir do momento que eu passo a entender que eu preciso entender que isso é uma nova etapa daqui para frente. No seu comércio, na sua empresa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, enfim, tantas coisas que nós temos. A gente precisa, isso nos ajuda a diante de Deus, a adquirir uma saúde mental diante do momento que nós estamos passando. Entender que essa pergunta aí agora pode ser respondida de outra forma. Não como uma palavra mágica que a gente espera. A gente espera uma palavra mágica. Me dá aí uma palavra mágica, pastor. Me dá aí uma coisa que me dá logo uma resposta. Não é assim. Não dá. Mas é bom pensarmos que é uma transição. Assim como foi na vida de Jacó. Você vê, foi uma noite. Você lendo lá Gênesis 32. Foi uma luta que Jacó travou com Deus. Aí você fala assim, pastor, foi literal essa luta? Meu irmão, não importa se foi literal, se não foi, como foi, o importante é que houve uma luta e que ele saiu marcado dali. Daquele momento em diante, Jacó, toda vez que ele corresse, ele ia sentir uma dor na perna. E ele ia lembrar de quem ele era, do que Deus fez com ele.
e de que ele não era mais Jacó, ele era Israel. O que passou a acontecer com o templo? Lugar de oração. Você vê, né? Ali marca uma história muito importante na história de Israel. E quanto que esse templo se tornou referência dali por diante, né? Quantas vezes o templo foi ameaçado? Quantas vezes a idolatria tentou, né, roubar aquele lugar do povo de Israel? Você vê, teve um episódio de um rei lá na frente que Israel abandonou tanto a Deus que o templo ficou esquecido, ficou, né, com teia de aranha, ficou sujo, ninguém ia mais lá, né? Um rei, houve um golpe de estado lá, eu não lembro o nome do rei aqui na minha cabeça, mas ele quando criança, ele foi escondido, ele ficou escondido ali, porque era o melhor lugar para se esconder, era dentro do templo. Para você ter uma ideia. Meu Deus, como que o templo se tornou referência de muitos momentos, de muita história, e sempre Deus lembrando para o povo de Israel que aquele lugar era lugar de Deus falar, de Deus ministrar, de Deus abençoar, de Deus curar, né? Os mandamentos do Senhor, o sacerdócio, né? A ministração do culto, e tudo isso remete a Cristo nosso Senhor, não é? Como que a gente vê a história de Israel chegando em Cristo, que habitou entre nós, né? Como diz João, o verbo que habitou entre nós. E hoje nós somos o templo do Senhor, hoje nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, que a pergunta aí agora nos remete a gente identificar aqui na história de Jacó e na história de Salomão, os dois momentos, tanto para um como para outro, é marcado pela humilhação. No caso de Jacó, Deus humilhou Jacó, trabalhou com Jacó, e Jacó saiu dali marcado para o resto da sua vida. Mas ou que marca boa, ou que marca profunda que Deus fez na vida daquele homem. E no caso de Salomão, é interessante no versículo 18 do livro que lemos, 2 de Crônicas, capítulo 6, versículo 18, olha como que Salomão se humilha diante de Deus. Olha o que ele diz no verso 18. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Sabe o que Salomão está dizendo? Está falando, Senhor, o que nós edificamos aqui. E olha, irmãos, que a construção desse templo era ouro, era muita pedra preciosa, era tanta coisa luxuosa e bonita, tanta coisa que o povo ofertou. Era o templo de Salomão, era um templo magnífico. Mas olha como que o coração de Salomão estava ali, humilhado diante de Deus. Ele falou, Deus, eu sei que isso aqui, por mais bonito, por mais luxuoso que seja, não chega aos pés do que o Senhor é. Aqui o Senhor é muito maior do que isso. Isso aqui é precário diante do que o Senhor é. Irmãos, para esta caminhada nova, para essa transição, para nós respondermos a essa pergunta e agora, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos estar com o coração realmente quebrantado, humilde, realmente reconhecedor dos nossos pecados, né? Falar como Isaías, qualquer bondade, qualquer coisa boa nossa ainda é trapo de imundícia diante de Deus, irmãos. Se você se considera tão grande, tão maior, você não é nada. Nós não somos nada. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que para a história de Jacó e a história de Salomão, nós temos que reconhecer também a misericórdia de Deus. Tanto Jacó, né, que reconhece a nova chance que Deus lhe deu, como Salomão, que expõe sua confiança na misericórdia de Deus sobre si e sobre o seu povo.
Sabia que foi aqui que Salomão pediu para Deus sabedoria e ele deu? Salomão fez uma oração que ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Ele podia pedir assim: Deus, me dá a paz de todos os inimigos de Israel. Deus, me dá toda a riqueza do mundo. Me dá isso, me dá aquilo. Ele podia pedir qualquer coisa. Mas ele pediu sabedoria a Deus. E Deus concedeu sabedoria a Salomão aqui, nesse momento. Foi aqui que Deus concedeu a ele se tornar um dos homens, né, considerados mais sábios do mundo. E junto com a sabedoria, Deus deu riqueza, foi o reinado mais próspero que Israel teve, foi com o reinado de Salomão. Se você pegar um mapa bíblico e ver a expansão, né, desde o período então chamado período patriarcal do Velho Testamento, para a transição do período monárquico que vem os reis, e aí você começa a ver, né, a expansão territorial e toda a influência de Israel. Ninguém se compara com a influência e a prosperidade e a expansão do período de Salomão. Ninguém, nem Davi, seu pai. Olha, uma das grandes missões de Davi foi unificar as tribos, né? Mas quem concluiu mesmo tudo isso foi Salomão. Salomão. Pode, sim, Salomão também, temos uma história específica com Salomão. A gente sabe a história dele. O homem também não era fácil. 1000 mulheres, gente, pelo amor de Deus, eu não dou conta nem de uma, né? Esse homem, 1000 mulheres, né? Bom, não vamos entrar nos detalhes de Salomão. Mas o reinado, o período, toda a história, nós temos ali marcado pela história desse homem, desse rei. Filho de Davi, com quem? Com Batseba. Muito bem, queridos, nós temos uma história. Nós temos um período, eu acredito que a resposta para o e agora é uma resposta que nos leva a pensar na transição, a pensar em humilharmos diante de Deus, a pensarmos em depositar a nossa confiança e misericórdia, pedindo misericórdia de Deus, né? E é impressionante o que eu vejo na história de Jacó e na história de Salomão, é que Jacó, logo em seguida desse período, né, dessa luta com Deus, onde ele sai mancando, logo em seguida ele vai encontrar com seu irmão Esaú, depois de tantos anos de ódio. Mas ali é a história mais bonita de uma reconciliação de uma família. Esaú, irmão, chegou ao ponto de falar assim com Jacó, que viu o rosto de Deus no rosto de Jacó. Uma história linda que vale a pena você ler. O capítulo seguinte de Gênesis 32. Leia o capítulo 33 e você vai perceber essa história bonita. Quantas coisas foram restauradas, quantas coisas Deus fez a partir daquela noite que marcou a vida de Jacó. E quantas coisas Deus fez na vida de Salomão a partir desse momento tão importante e histórico na vida de Israel com a inauguração do templo. Muito bem, irmãos. E agora? E agora nos leva a pensar, a refletir, né? Que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Que todos nós passamos por transições na vida. Termina uma e começa a outra. Eu acredito que esse momento histórico é para terminar uma e começar outra. Uma história bem diferente. Na minha vida, na sua vida, na vida da sua casa, na vida da igreja, na vida do mundo. E a igreja tem um grande papel nisso tudo. Pode crer nisso. Olha, se seu lar está
pegando fogo, tá tendo tanto problema lá na sua casa, é hora de resolver, querido. Para de colocar, de brincar com coisa. Coloca os pingos nos is. É hora de conserto. É hora de mudança. É hora de quebrantamento diante de Deus. É tempo de mudança. E todo ciclo novo na nossa vida nos leva ao amadurecimento. PH e Ingra nunca mais serão os mesmos. Parabéns, viu, papais e mamães? Parabéns, Fernando e Marcelo, um novo ciclo. Parabéns, Marjorie e Zé Pedro, um novo ciclo na vida de vocês. Quantas histórias de mudança em cada ciclo da nossa vida. E histórias magníficas de que nós nunca mais seremos os mesmos. Minha oração, irmãos, é que eu não seja mais o mesmo. A minha oração é que você não seja mais o mesmo. Minha oração é que a igreja não seja mais a mesma. Que o mundo não seja mais o mesmo. E que possamos, com a graça do Senhor, né, irmos para frente, amadurecidos, mais trabalhados, mais adultos na fé, mais adultos na nossa oração, mais adultos na palavra. Com certeza, aprendendo com Jacó, com Salomão, a entregar o passado a Deus e com humildade receber o futuro que Ele está nos confiando pela sua rica e maravilhosa misericórdia. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. É o que diz Tiago 4,10. Humilhem-se diante de Deus. Quebrantem-se diante de Deus. É importante, irmãos, sempre pensar no que Deus tem para nós, em nossa vida. Para a glória de Deus, sermos abençoados por Deus. Queria terminar dizendo para você que Deus, Ele conhece você e conhece a sua estrutura, conhece a sua vida, mais do que você mesmo. Mas Ele não brinca conosco. Tudo que Ele faz é perfeito na nossa vida. Pode ter certeza disso. Então, quebrante-se diante de Deus. A história de Israel, de Jacó, a história de Salomão, a história do povo de Deus vai chegar em Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele sim, é nele, é por Ele, tudo foi feito por Ele e para Ele, é para a glória dEle. Então tudo isso é para a glória do Senhor Jesus, na nossa vida, nas nossas vidas, na vida da igreja do Senhor. Amém, irmãos? Ó Deus Santo, poderoso, compartilha essa palavra que o Senhor me respondeu a esta pergunta. E agora? E o Senhor me levou a fazer mais perguntas, mas agora não mais para o Senhor, mas para mim mesmo. E eu espero que o Senhor tenha levado teu povo, aqueles que estão agora ouvindo, a fazerem perguntas também para elas mesmas, diante dessa pergunta. E agora? Eu acredito que o Senhor está nos permitindo tudo isso para um novo tempo, para uma nova história, para uma transição tão importante na nossa vida espiritual, emocional, física, material. Em todos os sentidos podemos agora chegar à conclusão de que o Senhor espera de nós a compreensão de que o Senhor está junto conosco, o Senhor está presente, mas que o Senhor, como soberano Deus, quer a nossa vida na tua presença, no teu altar, com corações quebrantados diante do Senhor. Quebrante as famílias, Senhor, quebrante cada coração, cada vida, cada momento, cada situação.
Eu sei que a vida nossa é marcada por ciclos. E esse momento que nós estamos atravessando, eu acredito também que é um novo ciclo, terminando um e começando o outro. E agora nos humilhando, nos quebrantando diante do Senhor. E sempre que começamos um novo ciclo dessa forma, onde nós dependemos do Senhor, grandes coisas o Senhor fará, tenho certeza disso. Na história bíblica nós vemos isso, momentos de transição, momentos de ciclos novos, e sempre a mão do Senhor agindo de forma muito poderosa e de uma transição que leva a grandes transformações. E é isso que eu creio, e é isso que eu tenho orado, colocando minha vida, a vida da minha família, a vida do teu povo, a tua igreja, e expressando essa alegria que nós temos em Cristo, pois de fato só Ele nos dá a resposta para tudo que precisamos. Porque a resposta dele não é vaga, a resposta dele não é só para o momento, a resposta dele nos leva para a eternidade, para o céu, para a glória eterna do Senhor. Então esteja conosco, ministrando a nossa vida e falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que sim, tem muitos aí, eu tenho orado pelos pedidos dos irmãos, viu? Muitos estão preocupados com familiares, né? Com situações. Nós estamos orando todos os dias. E eu convido você a estar orando às 9h30 da manhã junto comigo, às 3h30 da tarde. E à noite a gente usando as canções e as músicas para a gente também orar. Porque as músicas nos levam para a presença de Deus também. E junto com a palavra de Deus, com certeza, nós vamos passar por esses momentos com galardia na presença de Jesus, para a glória de Jesus. Então, em nome de Jesus, esteja Deus abençoando seu coração, sua vida. E aquele familiar que você está orando, Deus está agindo, pode ter certeza. Deus está falando ao coração deles ali, de alguma forma, né? Principalmente aqueles que estão doentes, né? Os idosos, Deus está abençoando você. Não duvide do amor e do cuidado de Deus na sua vida, viu, meu irmão idoso? Né? Você é muito importante para a igreja e para a sua família. Então creia no poder de Deus. Deus está cuidando de você e cuidará. Isso vai passar. É para mim ciclo novo para todo mundo, não importa a idade, né? Todos nós temos que crescer na presença de Deus, porque espiritualmente todos nós nunca chegaremos à maturidade aqui nessa terra, não. Acho que a eternidade já é prova de que o nosso crescimento se continuará. Então Deus tem muito mais para as nossas vidas. Eu abençoo, vamos orar nesse momento. Pai, abençoa os nossos idosos, abençoa os nossos irmãos que estão, muitos deles sozinhos, não podendo abraçar seus netos, seus filhos, mas eles estão abraçados por Ti, eles estão guardados pelo Senhor. Eu oro pelos familiares, eu sei que a irmã Zildete, por exemplo, está muito preocupada com a sua irmã Nilza, seu irmão Geraldo, mas tantos outros irmãos estão preocupados com seus familiares. Alguns estão na linha de frente como profissionais da saúde. Mas tenho certeza que o Senhor está guardando cada um, sustentando, aparando. E como igreja nós estamos orando. Nós estamos na retaguarda. Nós estamos orando pelas nossas irmãs que estão gestantes. Nós estamos orando pelos bebês. Nós estamos orando pelas nossas crianças. Nós estamos orando pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Por todos, pela nossa casa, sendo protegida pelo Senhor. Temos certeza disso. E cremos, ó Deus, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. E temos certeza que aqueles que estão doentes, enfermos, estão internados, do Senhor está também provendo, está agindo, está trabalhando em cada coração, em cada vida. Aquelas que estão para ganhar neném, estão também sendo guardadas pelo Senhor. Ó Deus, nós estamos orando e cremos num Deus que age, que luta, que vai à frente das nossas vidas, que luta por nós. Um Deus que está nesse ciclo novo da nossa vida também. Que assim o Senhor sempre nos abençoe e agora muito mais
porque o Senhor está nos ensinando a nos quebrantar, a orar e a buscar o Senhor com mais intensidade. Então fala o coração de cada um e abençoe cada lar aqui representado. Eu oro junto com os irmãos, eles estão pensando em famílias, estão pensando em pessoas também junto comigo agora. Então, ó Deus, leve, fala, ministra, porque não há distância para o Senhor. Grandes coisas o Senhor está fazendo e a gente crê nisso. E pedimos a tua bênção, a tua intervenção, o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. De novo, amém, viu, povo de Deus? Abacuque para todos nós. Que Deus tenha misericórdia, sim, de todos nós. Quero lembrar os irmãos, amanhã às 9h30, 13h30 e à noite. Sábado, mesma coisa, 9h30, 13h30 e à noite. E domingo que muda. Nós temos às 10 horas da manhã e à noite nós vamos fazer o culto com a celebração da ceia virtual. Eu sei que eu estou quebrando paradigmas, mas eu sinto muito no meu coração que é importante para nós. Nós nunca passamos por isso. E eu sei que cada irmão com responsabilidade, com consciência na mente, porque tomar a ceia do Senhor tem que ser na presença de Deus, dignamente, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é coisa séria, não é brincadeira. E nós vamos celebrar a ceia. Cada família, cada irmão que é crente, convertido, né? Passou pelo batismo nas águas, pelo batismo bíblico, é convidado para participar conosco. E cada um vai dar conta de si diante do Senhor, né? Mas nós vamos ministrar. Então prepare na sua casa o pão e o suco de uva. E a gente vai celebrar junto no domingo, ainda que à distância. Mas nós vamos cumprir a ordenança de Cristo. E nós vamos estar lembrando em memorial os feitos do Senhor na nossa vida. A salvação. E aguardá-lo até que Ele volte. Nós temos que crer na volta do Senhor Jesus. Como diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então prepara, se você que não comprou ainda seu suco de uva, compre, né? E prepara aí para você e para aqueles da sua casa que são batizados, né? Passaram pelo batismo bíblico, pertencem a uma igreja genuinamente que prega a verdade de Cristo, uma igreja evangélica. Você é o nosso convidado, tá bom? Amém? Então Abacuque para todo mundo. Abacuque, né? Para quem não sabe, Abacuque é abraço, é o bordão do pastor Alain, né? Abacuque para todo mundo. Fique com Deus, tenha uma noite abençoada e que essa palavra continue falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abacuque.